Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. E hoje o nosso programa está especialíssimo. Na mesa, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira, Mama Brusqueta. A apresentadora, atriz, ela é aquela personalidade que marcou gerações com humor, opinião e muita autenticidade. No nosso sofá, a doutora Luciana Lucci, especialista em catarata, cirurgia refrativa e blefaroplastia, para falar sobre visão, autoestima e qualidade de vida. E claro que hoje também tem o nosso Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Delgrande. Então já comenta, compartilha, segue o @PodeMaisOficial e o @MaraFerrazOficial, porque o Pode Mais de hoje vai ser incrível e está só começando. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo que bem? caixa delícia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? Programa Pode Mais está no ar e agora eu tenho uma convidada que faz parte da história da TV brasileira. E vou dizer mais, me atrevo a dizer que se ela entrou na sua vida é para nunca mais sair, porque Mama Brusqueta é gente da gente. Ei, minha querida. Você tá boa, lindona? Muito bom te ter aqui. Graças viu? a Deus, Maria. Fiquei muito contente com o convite. João, tá bem? Tá bom, graças a Deus. Bonito, hoje ele saiu de casa bonito. É. Para. Eu devia ter falado isso. Para. Quem não sabe, ela é mulher do João Kleber. É, gato, meu marido. Mama, eu vou dizer uma coisa. Eu não tive a sorte, né, de entrevistar Jô Soares, monstro da televisão brasileira. Não tive a sorte de entrevistar Hebe pessoalmente. Nos falamos por telefone quando eu tinha uma revista lá no interior. Também não tive a sorte de conhecer Silvio Santos pessoalmente. Então, são muitas as pessoas que fazem parte da história da TV. Mas, olha, eu tenho sorte de estar aqui com você hoje. Pelo menos uns trisquinhos, né? Uma coisinha, um cheirinho. Coisinha não, porque olha só. Eu lembro. Você falou Jô Soares, Silvio Santos e Hebe Camargo, eles são monstros da televisão, né? Mas eu acho que eu tô te sem dúvida. Eu assisti o Jô Soares, né? Fui parte da plateia, mas adoraria. E fui uma vez também no MASP, quando ele fez uma exposição de arte, ele recebeu a gente no camarim, muito carinhoso. Mas isso aqui eu não tive a oportunidade de fazer. E por que eu falo de monstros e te coloco do lado desses monstros? Porque há de se ter muita coragem para uma mulher trans nascida em 1949, que não esqueceu em nenhum minuto de quem era, de como foi o começo da carreira. Não esqueço, porque é minha vida, é minha história, E né? você vem passando anos e anos e anos fazendo o que você sempre soube fazer, que é trazer alegria, falar um pouco da vida dos outros, porque uma mama de verdade tem que falar da vida de alguém. Não tem como, senão não é uma mama de verdade. Mas faz parte da minha vida, da minha história. Eu sou assim. Eu sou assim porque minha mãe me ensinou a ser assim, meu pai me ensinou a ser assim, minha
Minha família, todo mundo da minha família é mais ou menos que nem eu. Sabe? A gente tem uma timidez, mas ao mesmo tempo é muito comunicativa, gosta de conversar, gosta de história, se lembra das coisas do passado, sabe onde começou. Então isso tudo é legal, porque tem gente que engrandece, pega nome e esquece de onde começou. E vou falar, Né? quando eu lembro de todas essas pessoas, e assim, se a gente falar das pessoas que estão vivas, que fazem parte da história, esse número tem diminuído, né? Bastante. A gente tem o Fausto. Eu agora tenho mais futuro do que... Eu tenho mais passado do que futuro. Pois e daí a gente tem o Fausto, que continua aí também, passou aí um monte de perrengue. Ele está num perrengue doitado. Né? A gente tem o Gugu, que foi embora também. A gente tem Raul Gil, que também, Ele né? não está muito bem, não, está bem. Já passou bastante tempo da vida dele dedicado à comunicação. A gente tem João Kleber, né? Que está aí trabalhando Tem uma firme, mulher maravilhosa, forte. ele Muito tem uma mulher obrigada. maravilhosa, você precisa conhecer ela. E você sabe, assim, tem muita gente boa que ainda está nativa, muita gente boa que foi embora, então a gente não tem como não te colocar junto com essas pessoas que fazem parte da história. Eu comecei comecinho dos anos 90, né, praticamente. 88, 89, assim, no profissional, né? Você começou como Condessa Giovanni. Condessa Giovanni. E a Condessa Giovanni, ela já trazia essa alegria e ela também já trazia um posicionamento, né? Porque ela foi um personagem que eu criei que era meio cômico. Eu peguei toda a alegria dessa coisa italiana da minha família e botei nela. Né? E ela tinha uma história que ela tinha sido muito rica, mas perdeu tudo e começou a dar aula de etiqueta na televisão, aquelas coisas. Então, ela foi criada com humor. Assim como a Mama, hoje em dia, também é com humor, porque senão não tem graça a vida. Senão não tem graça nenhuma viver nada. Agora, como foi? Começou com o Clodovil, essa história da Condessa Giovanni? Da Condessa, não, da Mama. Da Mama começou com o Clodovil. A Condessa você já fazia Eu já antes do fazia a Clodovil? Condessa no Silvio Santos, no Show de Calouros. Ai, é verdade. Que eu comecei a fazer a Condessa na TV Gazeta, no programa que tinha de manhã, que era o TV Mix, que era uma italiana rica, que tinha perdido tudo e que tinha começado a dar aula de etiqueta na televisão para sobreviver. Isso era lá. E daí, a Hebe me convidou para ir no programa dela, porque ela achava divertido e tal. E eu fui. E o Silvio me viu no programa dela, fazendo uma brincadeira com o Show de Calouros. Que era eu, Afanásio Jazade, mais uma psicóloga e tal. E o Silvio falou, eu quero aquela italiana no meu júri, né? Porque tinha tido uma vaga, porque a Aracide Almeida tinha morrido e não tinha ninguém firme lá. Então, ele trocava um, trocava outro. Ia Era trocando. você, o Pedro de Lara, o Décio Pitinini, a Flor, o Nelson Rubens, às vezes, e o Wagner Montes. Então, essa era a turma, né? E o Sérgio Malandro. Então, tinha essa turminha. E aí, um dia, o Silvio me viu fazendo essa brincadeira e falou, eu quero ser italiana no júri. E aí, eu fiquei no júri. Definitivo. E você fez muitas aparições enquanto Condessa Giovanni, inclusive em eventos, festas, em cidades do interior. Porque eu lembro de ter te visto em São José do Rio Preto, a gente estava aqui tricotando sobre isso. Então, eu dava show na boate Dama de Paus, lá em São José do Rio Preto. Participava dos eventos de festa italiana e tal. Então, eu estava sempre presente, porque era o meu ganha-pão, né? Sim. Né? Comecei a fazer SBT, aí mudei para São Paulo. As publicidades começaram a vir também. Um pouquinho, uma aqui, outra ali, mas muito poucas. Ainda tenho muito poucas. Eu quero fazer mais, viu, gente? Eu ainda estou disposta a fazer mais publicidade. Mama, eu vou dizer, esse programa aqui é um programa que dá muita sorte. Saúde para nós, então. Saúde para nós. Você vai me contar, depois que esse programa for ao ar,
Quantas coisas vieram ao seu encontro, porque as pessoas precisam saber que você está nativa, Eu que estou você está nativa e estou trabalhando. disposta, né? Eu só tenho um probleminha. Qual? Uma dor no joelho, só. Só. O resto eu faço de um tudo. Gente, mas só dói o joelho. Tem É dia que só eu o acordo com dor em tudo, mamãe. Você está no lucro. Não, Nossa então eu vou Senhora, fazer falar. 77 já, né? Então, eu tenho mais passado que futuro. Como eu Olha, digo. a gente não sabe, porque estudos dizem que quem está vivo hoje poderá viver até os 110 anos. 120 Eu quero anos. ir um Vamos pouco além. acreditar Eu quero ir um nisso. pouco além. Não, eu nunca. Acho que Eu vou ficar brincava muito com a enrugada. Kátia que eu queria ir até os 143, mais ou menos. Vamos aproveitar e falar de Kátia. Antes, vamos falar de Clodovil? Como Vamos. foi a experiência de trabalhar com Clodovil? Eu comecei a trabalhar com o Clodovil nos anos 2000. Ele foi fazer o programa Mulheres e eu fui também. E no começo, eu era a Condessa Giovanna. E o Clodovil conversando comigo, falou, sabe, eu vou falar uma coisa. Eu acho a Condessa uma coisa tão velha, tão sem graça. Eu queria... Você sabe que eu gosto de falar as coisas. Às vezes eu não posso falar tudo, mas eu queria que você falasse as coisas que eu não posso falar. Ai, se ele não podia, era o cara que Então falava tudo. eu queria que você fosse meu alter ego. E não queria uma mulher boazinha que nem a Mama. Eu quero que nem a Condessa, eu quero uma mafiosa. Aí eu falei, bom, eu preciso ganhar o dinheiro. Eu falei, tudo bem, vamos falar uma mafiosa, como é que eu faço? Eu não posso me chamar Giovanna. Eu tenho que... Quem que é mafiosa, assim, que é poderosa, que manda na Itália? Né? Manda no mafioso. As mães deles, né? A Mama é muito pesada na cidade. É uma figura muito forte. Né? Eu falei, então vou fazer uma Mama. Uma Mama, aí eu lembrava que a mafiosa... Eu lembrei do Tommaso Busquetta, que era um mafioso de verdade que morava aqui em São Paulo e foi extraditado para a Itália. Eu falei, olha, tem o Tommaso Busquetta que foi para a Itália, mas eu não posso usar o nome dele. Mas eu posso usar Bruschetta, que lembra o nome dele, uma coisa minha mafiosa, e é uma comida italiana. Então eu virei Mama Bruschetta daquele dia. E eu, no começo, era ruim, era malvada, porque eu fazia o alter ego do Clodovil. Eu lembro disso. Né? Eu tirava todo mundo do armário. Eu tinha uma figura de uma Nossa Senhora das Dores aqui, que ficava atrás de mim, um revolvinho. Eu ficava com um revolvinho que de vez em quando eu punha no ar. Então eu ficava de mafiosa, com uma coisa constrangedora, que era uma mafiosa com uma santa do lado. Nossa Senhora das Dores, que deixava a coisa mais pesada. E aí, quando o Clodovil foi embora, a Kátia veio. E a Kátia falou, olha, eu não quero... A Kátia é doce, né? Falou assim, eu não quero aquela mulher lá. Eu aceito fazer o programa, mas tira aquela gorda de lá. Que uma mulher ruim que quer tirar todo mundo do armário, mal-humorada, só sabe falar mal dos outros. Era o personagem, Era né? um personagem que eu, particularmente, nunca gostei de fazer daquele jeito. Mas eu precisava trabalhar. E como a minha profissão é teatro, eu tenho que fazer por merecer. E aí, nós conversamos e eu criei a nova Mama. Uma versão mais adocicada da Mama. Na última semana do Clodovil, eu não compareci no programa e ele deu a notícia de que eu tinha ido para Roma falar com o Papa, porque o Papa soube que eu era desse jeito, e ele me mandou chamar lá para ter uma conversa, e ele me dá um esculacho e me botar nos trilhos, e eu ia voltar boazinha. Então, antigamente, eu me vestia toda de preto o tempo inteiro, mal-humorada. Aí eu voltei com um cabelinho diferente, umas roupas mais coloridinhas e boazinha. Aí mudou tudo, aí fiquei a Mama da Kátia. Essa era sua Mama, né? Essa era a que eu queria fazer. Essa era sua Mama. E aí que a Kátia, no começo, ficou meio assim, né? Porque vamos experimentar. Aí a direção da Gazeta falou, Lemon, deixa ela experimentar, fazer, ver se der certo. Se não der, ela vai embora, pronto, acabou.
Aí deu certo. Então, eu fiquei 15 anos com a Kátia. 15 anos com a 15 mama anos. dentro da Kátia, 15 fazendo o seu trabalho, que também não era fácil mesmo sendo doce, porque falar da vida das pessoas, dos porque famosos... eu tenho uma coisa, eu evitava de falar coisa muito pesada. Mas eu não falava nenhuma coisa que não fosse verdade. Então era assim, às vezes eu falava uma notícia mais pesada, tal, mas eu nunca falei mentira. Eu às vezes podia nem falar a verdade, mas eu não mentia em cima disso. Né? Não então, inventava uma história para dar mais certo, ter mais ibope, né? Não, porque não, eu sempre acreditei numa coisa, o público, em geral, você que é da mídia, você pergunta ao João também, que ele deve saber. O público ele é muito cruel, porque ele sabe quando você está mentindo. Ele tem essa noção, porque a gente na cara mostra que está mentindo. Então eu resolvi na minha vida nunca mentir. Falar realmente o que eu penso, falar o que eu gosto, o que eu não gosto e pronto. Entendeu? Eu não faço nada para agradar as pessoas, para eu ter ibope, para eu ter, como é que fala? Aceitação das Aceitação, pessoas. ter seguidor, não faço nada por isso. Eu faço o que me dá na consciência das coisas que eu gosto. Então eu prefiro, às vezes não ter tanto seguidor, mas fazer as coisas com a minha verdade do que mentir. Porque o público é cruel, ele sabe quando você está mentindo. E sobre a vida dos famosos, vamos entrar nesse momento tricô, nesse momento fofoca. Isso. Eu confesso, mama, que não sou boa nisso, porque não é um assunto que me bate e eu fico alimentando, ou seja, eu nem tenho tempo para ficar vendo o que acontece Como muito. no caso era minha profissão, eu tinha que ficar, né? Mas eu vou dizer que quando eu assisto um programa como os programas de hoje, Tarde é Sua, da Sônia, do Leão, enfim, eu consigo me inteirar, porque é uma forma da gente se atualizar. Porque a gente dá notícia, né? Você do vai famoso. no Instagram, você fica sabendo o que está acontecendo, você assiste os programas, você se atualiza. Se não der para assistir na hora, você vai no YouTube e você vê, deixa eu ver o que está acontecendo. E os programas, os realities, eles são um grande alimento para esses programas, né? Porque eles vão ali falando dessas reações humanas. Antigamente era mais romântico. Que a gente falava, as pessoas não tinham noção das sabiam, coisas. né? Eles não tinham interação do que acontecia de verdade. Era verdade. Então você podia até inventar alguma coisa que todo mundo acreditava. Mas a verdade é que era a tua palavra que estava ali nos bastidores, sabendo de alguma coisa que o público não tinha acesso. Eu, por exemplo, eu nunca aceitei falar nada só para dar ibope, só para dar seguimento, só para dar atenção, para dar, como é que fala? Ficar na mídia. Nunca fiz isso. Porque eu achava uma coisa horrível, porque às vezes você pode destruir uma carreira, pode destruir uma pessoa falando uma bobagemzinha que você não é nada daquilo. Imagina uma bobagem dessa, nem vai fazer mal. E faz, porque uma mentira faz mal, né? E moral é uma só, a gente não pode destruir a moral das pessoas. Então eu sempre me prevaleci disso. E que eu durmo tranquilo na minha casa, boa, né? Tanto é que eu não tenho inimigos na vida artística. Nenhum. O tempo foi passando, as fofocas foram acontecendo, mas nenhuma fofoca foi suficiente para afastar. Não, e tem gente, a gente sabe, né? Sabe que tem artista que inventa uma fofoca ao seu respeito, coloca na mídia para ser feito, para comentar e ele dizer que não é verdade. Nossa! Tem? Eu ligo para você e falo uma mentira. Daí você vai lá, leva para o programa, todo mundo discute aquilo, nananã, e depois que discute, fala, mas como é que inventou isso? Então, e tem coisas assim, por exemplo, que aconteceram na minha vida. Isso da novela, não programa de fofoca. Fofoqueira. Aconteceu assim, por exemplo. Minha vida de fofoqueira. A pessoa ligava, falava, olha, dia tal, a tal hora, eu vou em tal lugar, eu vou estar em tal lugar, se você puder, vai estar lá, porque eu vou fazer alguma coisa que vai dar ibope, vai dar notícia.
a pessoa planejava e convidava os fofoqueiros para ir lá ver. Então chegava, fazia um escândalo, fazia, como é que fala? Pegava no flagra, né? Não tem aquelas coisas de pegar no flagra? Sim. Então eles falavam assim, olha, vai lá que eu vou estar com uma fulana ou fulano, e aí você pode pegar a gente se pegando. Olha, entendeu? Isso era uma Aí você história dava plantada, o furo. Entendi. Entendeu? Ficava voltava. Quase um teste de fidelidade isso, hein, mama? Então, tinha Com isso. produção e tudo mais. Tinha isso. Né? O João não fazia isso no programa dele? Da fidelidade. Teste de fidelidade. Agora, vem cá. Você falou, eu não tenho inimigos. Mas teve alguma fofoca que te causou algum desconforto, algum mal-estar, que depois você teve Eu que não me lembro ajustar exatamente qual foi. Os ponteiros? Eu não me lembro qual foi, mas já teve uma em que eu fui ouvir de uma outra pessoa e repercutir. E era mentira. Ou seja, eu continuei prejudicando a pessoa do assunto particular. Eu não me lembro quem é, porque foi uma vez só, mas eu pedi tanta desculpa. A mesma coisa que aconteceu comigo e com a Kátia uma vez. O que aconteceu? Nós estávamos num programa, e então tinha a hora que eu começava com dados, artistas e tal. Então tinha um dia, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira, o programa recebia a turma do Filhos do Sol, que dançavam com axé e tal, né? No programa, que dava muita audiência. E nesse dia a gente resolveu que eles ficassem sentados à volta entre eu e a Kátia, eu contando as fofocas e tal. E nesse dia, eu estava contando as fofocas e a Kátia entrou no meio da conversa. Ele deu uma interferida no meio da conversa. Um comentário, como a gente faz sempre, como você pode fazer comigo agora. E a diretora mandou no meu ouvido, no meu ponto. Fala para a Kátia calar a boca. E eu virei e falei, Kátia, você deixa eu acabar de falar, depois você fala. A Kátia ficou verde. Aí a Kátia foi fazer um merchan e não voltou. Ah, meu Deus. Quando acabou, ela veio e falou, o que você fez comigo? Você me desautorizou na frente do público, me deixou sem graça ali na frente, mandando eu calar a boca. Eu estou ali para interagir com você e você me manda calar a boca. Eu falei, não fui eu, a diretora que mandou eu falar. Quer dizer que se ela te mandar se jogar daqui do 8º andar, você se joga? Eu falei, ai, Kátia, eu fiz tão sem pensar, foi tão assim. Tão espontâneo, na pressão, porque eu né? ainda estava me acostumando com o ouvido. Eu sou capaz de fazer exatamente o que você fez. É. Porque se eu tô num momento de trabalho e eu recebo um comando de voz e fala, faz isso, né? Ainda mais o diretor. Que é diretor. Né? Daí você faz o que o diretor tá Aí mandando. eu chorei muito, a Kátia ficou um dia ou dois assim, meio assim comigo, depois a gente sentou, conversou. Aí ficou tudo Nunca mais, foi a única vez que eu e a Kátia ficamos estremecidos. Uma situação complicada. Eu vou aproveitar esse gancho da Kátia que você trouxe aqui para saber de algumas situações assim. Tem famoso que durante essa tua caminhada tratou muito mal a tua produção e você ficou chateado? Tem gente que deixou eu e a Kátia... Ai, que agora eu vou querer saber quem. Não, foi até sem querer. Não foi de bandidagem. Nós estávamos num programa que tinha o Sidney Magal cantando. E ele cantava o Santa Rosa Madalena. Olha, delícia escutar esse homem Então ele cantando. cantou, aí deu um ibope. E a diretora falou assim, pede para ele cantar de novo. E a gente pediu, dá para você cantar de novo? O público está pedindo e não sei o quê. Mas a mulher do Sidney estava lá. Estava lá e eles tinham um horário de avião. Eles tinham que estar num outro lugar de um tempinho... E televisão sempre atrasa um pouquinho, né? E aí ele começou a cantar. Ela entrou, puxou ele e falou, vamos embora. E fiquei eu e a Kátia cantando Santa Rosa Madalena sozinha, nós dois.
nós duas aqui dublando sem graça. Então isso foi uma das coisas engraçadas. Mas aí foi a mulher dele que, né? Que tirou, porque... Com e medo ela- de ela tinha um compromisso. perder a passagem, né? Ela tinha um compromisso. E ele já tinha cantado, ele já tinha feito o dele. Então tem essas coisas. Outro foi Ela uma... podia ter entrado de Sandra Rosa Madalena, né? Outras ter ajudado na encenação. outras coisas que aconteciam também, muito. Teve um cantor que foi lá que cantava bolero. E ele era daquele gênero de cantor que quer ser, como que fala? Sedutor. Sim. Sedutor. Quem era o cantor, você lembra? Sei, mas eu não vou falar dele, porque senão... Ah, conta, mama, já faz tempo. Como é o nome do cantor? Ele cantava bolero, eu não lembro agora exatamente o nome dele. Acho que era Alejandro Areza, uma coisa assim. Não lembro, nem sei se esse é ele de verdade. Eu só sei dizer que a Kátia não suporta que ninguém pega na cintura dela, que não é o marido dela. Tá certo. E ele foi e pegou. Ai, ai, ai. Ela virou e falou para ele assim, tira a mão da minha cintura que eu vou te dar um soco na cara. Né? Ele olhou e olhou para mim, e eu vi que nem que ela tá. Eu falei, Eu também. agora é minha vez. Eu puxei ele e eu que dancei com ele. Eu que me agarrei nele nesse dia. Para dar uma amenizada na Porque a Kátia não situação. não suporta até hoje, né? Ficar pegando nela. Não, é muito ruim. E ela isso. fez assim para ele, mostrou a aliança. Ah, Já pensou ver uma pessoa aqui, veio aqui te bulinar? Não, Não, né? Nem pode. E aí eu vou lá, faço a vítima, né? Foi uma vez. E outra vez também. Foi a turma do Pânico. É. Foi lá o Ceará, o Vesgo e tal. E estava até a Sabrina Sato ainda estava no programa. E eles foram lá e eles começaram a querer agarrar a Kátia. Aí eu falei, tirei a Kátia e eu me joguei em cima do Ceará. Se rolamos no chão. Eu que agarrei o Ceará, não foi ele que agarrou a Kátia. Tá certo, você também fez para dar aquela amenizada. Não, não queria, imagina. Uma vez também, a gente estava recebendo, eu esqueci o nome dele, peraí. Latino. Sei. Aí o Latino também foi com tudo. Eu catei o Latino, puxei o Latino e falei, comigo que você tem que ficar, não é com ela. Aquelas coisas assim. Olha, a Kátia soube te usar ali até como uma ferramenta para você não deixá-la numa situação difícil. Como eu sabia que ela não gostava, Sim. eu fazia essas brincadeiras para tirar dor. Isso é parceria. Isso é uma parceria de verdade, né? A gente se conhecia Genuína. de tanto que a gente... No olhar. Às vezes ela estava lá, ela fazia assim, eu já olhava, já respondia no olhar também. Já sabia então, a gente o que sabe, é. sem se falar, a gente já tinha uma comunicação. Ô, Mama, e você acha que nesse ambiente de TV existe amizade verdadeira? Quais são os amigos que você traz no peito? Ih, de meu uma bem, eu vida tinha toda? tantos. Eu adorava o Gugu. Gosto muito da Kátia até hoje. A Hebe era uma pessoa que eu também gostava muito. Um outro que eu gosto também é o Jesus amado. Do SBT, o Potioli? Portioli. Então, essas pessoas eu guardo no coração, porque eu gosto deles. Gosto. Porque eu como artista, até como fã. Então, são pessoas que eu gosto, que eu acho que tem que ter essa amizade mesmo. Agora, tem muita coisa que você vê que as pessoas estão com você se você está no auge. Se você não está no auge, mas nem lembrar de você lembra. Entendeu? Isso acontece Até hoje tem. com todas as pessoas, em todos os nichos, né, de mercado. Você ajudou bastante gente na tua caminhada na TV? Se eu ajudei? Gente que você estendeu Não, eles a me mão. ajudaram mais. Eles me ajudaram mais, eu não ajudei ninguém. Eu colaborei com Kátia, com quem me convidava aos programas. Colaborei, mas eu não ajudei, porque eu não tinha força suficiente, eu não tenho a força. Quem sou eu na fila do pão, né?
Então, os da fila do pão me deram chance. Kátia, Gugu me deu chance, Portioli, Silvio Santos. Silvio Santos foi meu pai, praticamente, né? E a gente se dava muito bem, e ele gostava de mim, eu gostava dele, sem puxa-saquismo, nem favoritismo de nada. Porque a gente se gostava mesmo e pronto. E você foi lá também contribuir com o seu talento. Ele achava que eu tinha, eu também estava lá, o que eu podia oferecer, eu ofereci, né? E em que momento da sua vida a personagem Mama falou tão alto que você trouxe para o seu RG? Porque eu sou ela. É porque eu sou ela, eu virei ela. Eu sou ela, não tem outra. Sabe quando você se descobre? Sim. Então, eu sou ela. Eu não tenho mais nenhuma outra identidade que não seja ela. E quando você não está aqui, né? Produzida, não quando eu estou de cara lavada. Quando você está em casa. Eu sou ela. Quem é a Mama? A Mama é a mulher que fica na casa dela, sossegada, de camisola, né? Vendo televisão, fazendo uma comidinha. É isso, vendo as notícias e planejando as coisas para fazer os programas, e é isso. A Mama se apaixonou? Muitas vezes, mas nunca fui correspondida. Eu nunca tive um grande... Será que não? Eu nunca tive um namorado. Como não, Mama? Nunca tive, minha filha. Nunca tive um namorado. Eu tinha um namorado de mídia. Um grande amigo meu, que a gente brinca, que a gente tem namorado, mas só que ele está vivendo agora... Ele é 40 anos mais novo que eu. Ele está vivendo na Irlanda agora, em Dublin. E a gente brinca muito, eu brinco muito com a mãe dele, chamo ela de sogra e tal. Mas eu sou 40 anos mais velha que ele. Mas não dava para arrumar um namorado assim, mais ou menos da mesma idade? Sabe por quê? Mama? Não, porque eu não faço mais o... Eu nunca fiz o tipo... Eu tenho 76 anos para 77. Eu nunca tive um namorado. Mas você teve 40, teve 50, teve 60? Nunca tive um namorado na minha vida inteira. Sabe namorado, namorada, beijo na boca, de dormir, de fazer sexo? Nunca, 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 na minha vida, nunca. Mama, para. Estou falando a verdade, eu não estou falando a mentira. Não, mais ou menos, né? Ah, não. Não. Tá bem, tava ficando com medo. Não, né? mas Falou, também... tava com Não, calor. mas também... Não, também não, né? Não, foi Não, uma vez. Não. Eu sou de setembro, né? Então eu sou virgem. Uma vez? Uma vez só. Não, gente. Mas o que eu vou fazer? Não pode ser. E isso eu tinha 30 anos e tanto, 29 anos. Então já faz um tempinho que não dá Eu tô uma com 76. Nenhuma brincadinha. Nada, meu bem. Faz não, anos nem que eu... um desapego do parquinho, Não, nada. Tá... não. Faz anos que eu não beijo na boca. Se eu quiser beijo na boca agora, meu bem, é só... Pagando. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Dependendo do seu momento de vida, tem muita coisa que é só pagando. O pior é que eu não posso nem pagando. Você quer comer de madrugada, você é pagando. Né? Se você não for para a cozinha, você vai pagar. Então, assim, não é de todo mal pensar assim. Mas, quando eu falo de uma paixão, as paixões não foram correspondidas. Então, elas foram doloridas, foram paixões que te fizeram dolorido. sofrer. Eu nunca tive nenhum problema psíquico, de trauma nisso. Sim. Mas eu já sofri mesmo de amor. Já sofri de amor por pessoas que trabalhavam comigo no teatro. Eu me apaixonei violentamente. Às vezes chorar. Eu me lembro de ter, numa dessas minhas crises de paixonite, de eu sentado em Jerusalém, num sofá, numa poltrona, com sabe aqueles abajur que fica de pé, assim? Sim. O abajur aqui assim, eu dentro do abajur, chorando violentamente de ciúme. Porque a pessoa estava com outra pessoa. Estava com uma menina do elenco. E eu era apaixonada. Então, ele sabia? Não, ele soube, eu falei, mas eu não posso obrigar uma pessoa a fazer coisas comigo. Não, mas pelo menos ele sabia. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Sabia sim.
Mas depois desanuviou, ficamos amigos a vida inteira, até hoje. Né? Mas nunca tivemos nada. Perguntaria a você, e faria se tivesse? Se tivesse chance, você faria? Faria. Ainda Apesar bem. que nós estamos envelhecidos, mais de 40 anos. Mas olha, você sabe que eu acho, mama, de verdade, que toda pessoa que tem uma história para contar sobre amor, mesmo que seja uma dor de amor, eu acho que traz um refinamento Mas de é alma. muito bom amar, né? Amar é bom. Eu acho que traz um refinamento de alma, porque as pessoas que conhecem as dores, elas são diferentes ao tratar com a dor do outro. Esse né? meu namoradinho de mídia, ele fala que é meu amigo, ele é muito carinhoso comigo. Quando ele vinha em casa, ele ficava junto, abraçava, dava beijinho, assim. A gente ficava muito junto, grudado, sem sexo. Né? Então, me dá aquele alento até hoje. É carinhoso. É carinhoso. Ele sente um carinho por mim que eu sei que é verdadeiro. Entendeu? Mas ele é 40 anos mais novo que eu. O que ele vai fazer na vida? Não, Deixa ele viver a vida dele. Não dá, né? Assim, quer dizer, não dá. Tem muitas histórias no mundo, na arte também, onde mulheres viveram com homens muito mais novos mas é melhor alguém mais próximo, né? Até para você viver uma mesma vibe, uma mesma história. Mas eu não tenho, faz muitos anos eu... E aplicativo para conhecer gente? Não gosto. É a mesma coisa que procurar sexo no X-Vídeo. Não tem graça, né? Quer dizer... Até para saber como que faz, a gente vai dar uma ver. pimentadinha às vezes, dar uma olhadinha. Mas não é a mesma coisa. Então, eu já sei que a minha vida não vai ser uma Sodoma e Gomorra na minha vida. Se pintar um namoro daqui para frente, vai ser lucríssimo. É uma companhia, né? Uma boa companhia. Uma pessoa para assistir um filminho junto. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não dá para você catar uma pessoa e levar para sua casa. Não, Deus me livre. O que você vai pôr na sua casa? Eu moro sozinha. Eu não vou levar ninguém na minha casa só para fazer um intercâmbio corporal, não. Não, nem pensar. Nem pensar, não. Entendeu? Olha, essa hora, por exemplo, eu vou fazer uma pausa e vou chamar um cafezinho que o seu Joel vai trazer. Um cafezinho aqui do buffet Nossa Casa. Olha que beleza. Esse cafezinho que ele vai trazer é um café de agricultoras, de mulheres agricultoras. Olha que beleza. É um café de uma cooperativa só de Ou mulheres. seja, tem história. Cooper Prata. Não, e tem sabor, né? Quando eu falo que é um café de cooperativa de mulheres, fica todo mundo Aliás, o prédio tomar é de café. cooperativa, né? A gente tá num lugar, mamãe, que é muito especial. Pode entrar. Oi, tudo muito bem, seu obrigada. José? Obrigado, viu? É sem açúcar, né? Sim. Obrigada. Já tem uma bolachinha? Você põe no meu pires uma bolachinha? Quer bolachinha, mamãe? Não, eu tenho aqui o Você pãozinho tem? de Então queijo aqui, ó. come. Hoje a gente fez esse catering, sempre é muito especial, a gente recebe todos os nossos convidados com catering muito especial, mas hoje, gente, se trata de Mama Brusqueta, esse monumento da televisão brasileira. E eu não gostei nada de saber que nesse momento você está com esse amor quase que platônico, com esse moço 40 anos mais jovem, né? E que agora ele está morando também muito longe. Na Irlanda, né? Então a gente precisa trazer alguém mais para perto. Eu vou pedir para minha produção aqui já fazer um perfil para Mama num aplicativo decente para ela conversar um pouquinho. Mama, agora sim, como é viver? Então, muitas pessoas da sua família também já foram embora. Foram. Como é viver? Tem um pouco de Eu tinha 5 irmãos, agora só tenho uma. Tem um pouco de solidão? Tem. Ou você preenche esse espaço? Como é que você se sente? Eu sempre fui sozinha. Uma família grande, cada um criou a sua família, vai cuidar da sua família. Sempre fomos muito unidos, estamos sempre presentes um na vida do outro, mas cada um com a sua família. Hoje em dia eu tenho só uma irmã viva e ela tem a família dela, ela é de clube de motoclube, né? Ela e o marido já são aposentados, eles vão no motoclube, eles se divertem,
né? Tem aquela gangue que bota aqueles casacos de couro. Os motociclistas, eu acho o máximo. Muito legal. E tá com 60 anos, né? É bem mais nova que eu. E daí mesmo, ela te visita, os sobrinhos visitam, você tem Os contato sobrinhos, com a família? meus sobrinhos moram em São José do Rio Preto. Então, ali em Cedral. Então é longe, a gente não se vê, vê só assim. Um sobrinho vem sempre para São Paulo, na época de Natal, Carnaval, que aí ele fica em casa e tudo bem. E a gente se fala por telefone, via celular e tal. É. Que é assim que a gente faz quando a família está longe mesmo. Minha família, parte da minha família, a maior parte é do sul. Minha família também é muito pequenininha. Meus pais moram em Piracicaba, meu filho mais velho mora lá, meu filho mais novo, que é o meu diretor, mora aqui, em São Paulo, mas a família todinha mora em Santa Catarina. Então, a gente acaba falando muito pelo WhatsApp. É, que é né? assim, é. E a gente se vê muito menos do que aquilo que a gente gostaria. Videochamada. A gente... É muito gostoso estar com a família. Né? É, eu um gosto, lugar muito é bom. isso. Você sempre foi muito divertida ou ser divertida foi um traço de personalidade que você encontrou? Não, eu sempre fui assim. Sempre foi. Minha família é assim. A família de italiano é assim, italiano é assim, é muito expansivo, né? Então, briga, faz as pazes. A gente não é de brigar, mas a gente é de caçoar um do outro, entendeu? De dar muita risada. A gente, antigamente, era mais. Mas aí a minha avó morreu, parou um pouco. A minha mãe morreu, parou mais ainda. Então foi separando, porque antigamente as nonas da minha família, as mamas, é que segurava a família inteira. Então, de domingo, era na casa da minha avó, a gente ia para a casa da minha avó, que era umas 30 pessoas, todo domingo na casa dela. Ela que fazia a comida? Ela fazia as macarronadas. Frango frito, polenta. Essas coisas todas. Mas a minha mãe, as minhas tias, tudo levava também. Então, era uma reunião para a gente comer e se divertir. Jogar sueca, jogar buraco, tranca, entendeu? E dar risada, essas coisas. Fazia as procissões de setembro, que tinha a procissão de Nossa Senhora das Graças, que a gente sempre fazia, enfeitava um andor, né? Punha as colchas na sacada para enfeitar quando a santa passava. A gente enfeitava assim, com a melhor colcha da casa, as coisas de italiano que a gente fazia. Você esteve doente há um Várias tempo vezes. atrás. Várias vezes, é. Primeiro foi o pulmão, foi isso? Não, eu tive um câncer. Eu tive um câncer de esôfago. E aí eu fiquei um pouquinho, aí abalou um pouco, né? E câncer, você sabe, nunca... A gente pode dizer, estou curada, né? Tem que esperar uns 5, 7 anos para ver. E tive problema por causa do esôfago, de engasgar, de precisar ser internada às vezes, e as dores no joelho, essas coisas. Então, a minha saúde, ela é boa, né? Mas eu tive esses problemas que eu não posso recusar de ter na minha vida, porque eu tenho que tomar cuidado. Uhum. E como é que você tem esse cuidado? Tenho bem, eu acompanho tudo, eu não tenho mais nada, só tenho dor no joelho. Isso só vou fazer umas infiltrações, vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas é por causa do peso, é por causa de um monte de coisa, né? E às vezes a gente coloca muito daquilo que a gente vive No psicossomático. nessa energia que acaba piorando. E também, mama, não adianta. A alimentação é uma coisa que bate na nossa porta toda vez. E eu acho que esse é um grande dilema na nossa vida quando a gente gosta de comer. Família de italiano gosta de comer. Impossível fazer uma reunião em casa sem essa reunião não tiver dentro da mesa. O recheio na mesa. da mesa o tempo todo. É o café da manhã, é o almoço, é o café da tarde, é o jantar. Eu, como moro sozinho, é bem menos, né? Você faz comida para você? Faço. Mas agora eu também ganho comida, né? Eu tenho atualmente, tem um programa como é que fala? Assistência social. Uhum. Que foram lá em casa, me ofereceram, falei, pode trazer.
Então, de segunda a sexta, eu recebo uma comida, que é uma sopa e mais umas comidinhas, né? Que eu, E isso ajuda a perder um pouquinho de peso, porque você já come mais regradinho. mas eu como menos mesmo, porque essa comida que eles me mandam, que é uma refeição, eu divido em 3. Eu como no jantar, no almoço e no jantar. Entendeu? E vem todo dia. Então tem sempre uma comida fresca e tem sempre uma guardando para passar para... Então eu não gasto mais com comida quase. Né? Porque a comida vem. Só gasto de sábado e domingo. Então é uma grande ajuda também, né? Que a gente ganha. Sim, isso é maravilhoso. É muito boa. E para cuidar da saúde, o que é que você tem feito? Você tem tido alguma rotina? SUS, quando precisa. SUS quando precisa. É. E não está dando para caminhar porque dói o joelho. Eu tô com esse problema. Tem que andar de andador. Né? Então essa locomoção que é dura. Eu não subir escada, aquelas coisas todas que... Cada vez que eu vejo escada, eu rezo para Deus. Ai, Deus, eu vou ter que subir escada. Então eu estou evitando o lugar que tem escada. Você sabe, mama, que esse programa tem um alcance muito legal. Então, eu tenho certeza que se chegar em alguma dessas clínicas que as pessoas conseguem oferecer um tratamento em casa com um pouquinho de atividade física, uma fisioterapia. Ai, que beleza seria. Esses mecanismos que nos ajudam a perder um pouco de peso, porque se perder um pouquinho de peso, esse joelho funciona melhor. Eu tenho certeza que um dos meus parceiros, que também faz parceria comigo lá na Mara... do Instagram, eu tenho certeza que a gente vai trazer para você. Oi, a gente vai aceitar no maior prazer eu também. tenho certeza que a gente vai trazer para você, porque você merece ter mais qualidade de vida. Com certeza. Né? É bom a gente também poder se acho. locomover. E a gente precisa arrumar um namorado agora. Daí, isso aí é de menos agora, porque eu... a gente, não é o de menos, não. A gente quer arrumar o namorado, a gente vai arrumar tudo. A gente vai arrumar a Vocês me fisioterapia, botaram onde que você me botou lá no os seu filho? cuidados, a gente vai dar uma afinadinha nesse corpo, a gente vai melhorar esse joelho e a gente vai arrumar esse namorado. Tá bom, querida? Tá bom? Você aí de casa, que tá afim da Mama Brusqueta e não tem coragem de se declarar para ela, chegou a sua vez de se declarar para a Mama Brusqueta. Ai, meu Deus do O céu. que é que a gente pode esperar para esse ano? Tem teatro? Eu gostaria muito de fazer uma peça. Eu queria dirigir um espetáculo. Eu vou dirigir um espetáculo lá em Guararema, com certeza. E eu quero fazer um espetáculo, se eu conseguir, chamado Assunta do 21, do Neri Gomidi, que é a história de uma italiana que é dona de uma pensão e tal. Eu só preciso estar melhor fisicamente para fazer, que é um espetáculo solo, né? E é muito boa a peça. Wanda Cosmo ganhou o prêmio Mulher com ela. Olha, deve ser Entendeu? divertida e ao mesmo tempo toca a gente profundamente. É uma mulher que está dentro da casa dela, da pensão dela, contando os dinheirinhos, contando e falando com a Nossa Senhora e falando com as vizinhas pela janela. Então é muito divertida mesmo. Chamada Assunta do 21. Ela é cômica e é dramática ao mesmo tempo. Então é uma coisa que dá para brincar bem no teatro, né? Então eu quero fazer isso. Quero também dirigir um espetáculo de teatro lá em Guararema, se Deus quiser. E as presenças nos eventos? Olha, e os cerimoniais? Como está essa movimentação na sua agenda? Tá bem parada, viu? Tá? Tá bem parada. Então, podemos se alguém deixar tiver parado. alguma presença VIP que eu possa fazer, é só chamar. Alguma publicidade que precisar fazer no meu Instagram. Né? Meu Instagram tem 408 mil seguidores. Não sei se adianta alguma coisa, mas que precisar fazer, a gente faz. A gente precisa de ganhar dinheiro, né? Eu ganho só a minha aposentadoria, só. Mama, Meu salário mínimo mensal. e lá atrás, quando você trabalhou com esses grandes nomes, como o Clodovil, como o Silvio, a Kátia, você conseguiu fazer um pé de meia? Não, eu ganhava para sustentar minha família. Eu tinha mãe, eu tinha meus irmãos, né? Os meus sobrinhos. E era eu quem sustentava a casa. Sim, era o arrimo da família. Até hoje eu ainda ajudo um sobrinho. Mas hoje eu só ganho o meu LOAS, meu INPS.
E às vezes eu faço um programa de rádio, ganho também deles, né? Então eu tenho minha aposentadoria e o programa de rádio. E às vezes, quando acontece de fazer um evento, aí ajuda um pouco mais, né? Mas é isso. Eu acho que nesse momento também você está aberta à criatividade, porque existem diretores de TV, diretores artísticos, existem os diretores de programas e tem o pessoal do teatro e também tem o pessoal que monta palestra, porque você tem uma história de vida tão forte quanto a construção que você fez de carreira, porque trazendo um pouco a conversa para o começo da nossa entrevista, transicionar hoje é normal. É verdade. Né? As pessoas, né? Um dia você chama o seu amigo de ele e amanhã decide ser ela e a gente continua amando do mesmo jeito e você admira pela coragem e você nem lembra mais que ele era ele. Mas fazer isso lá nos anos 80... Foi duro. Mas deu certo. Ser coadjuvante de quase tudo, porque ainda era um lugar onde as pessoas precisavam do talento, mas não tinham reconhecimento pela coragem, né? Pela... roupa, produção, porque isso tudo custa dinheiro. Ter uma boa maquiagem custa dinheiro, se vestir custa, comprar o sapato custa. Então tinha um valor agregado que às vezes as pessoas se isentam da responsabilidade daquilo. Então, só por essa coragem, eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui pessoas talentosas que vão lembrar do seu talento e vão falar, a gente precisa montar a vida de Mama Brusqueta. Vamos nessa, meu bem. Estamos prontos para tudo. Olha, eu vou te dar uma plaquinha agora. Eu nunca, porque a gente vai entrar no nosso penúltimo bloco. E eu vou te fazer umas perguntas e você vai levantar a placa para mim. Tá bom. Se é eu nunca ou se é eu já, tá? Eu já encontrei famoso simpático que todo mundo dizia que era extremamente antipático. Essa foi fácil, hein, produção? A produção tá puxando seu saco aqui. Eu já ouvi uma fofoca e repassei em menos de 5 minutos. Olha que linda. Olha, nesse meio, conseguir manter essa veracidade, eu vou falar, é difícil, viu, gente? As pessoas... Eu repassar sem saber a verdade, de jeito nenhum. As pessoas vendem a alma, a gente sabe bem como é. A dar ibope só não. Eu já descobri traição antes da pessoa traída. Nunca? Você nunca descobriu? Nunca. Eu já fingi gostar de alguém só para agradar. É muito verdadeira. Mamãe, você vai para o céu assim. Mas é verdade. Não. Eu já vi famoso plantar fofoca sobre si mesmo. Esse já. Já te falei até, né? Eu já saí de um programa pensando, o público não faz ideia do caos que aconteceu aqui. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais? Eu vou fazer uma pergunta para você. Diga. Forte. Põe aí um tambor, produção. Põe aí, diretor. Mama. Se hoje você recebesse um convite para trabalhar na TV, falar das pessoas que estão aí no ar, nos realities, seja o que for, sem ter certeza se o seu comentário é fiel ou não, você toparia? Eu criando a notícia ou as pessoas já dando a notícia pronta? As pessoas dando a notícia pronta. Eu não. Isso é lindo, viu? Por que eu falo uma coisa que não é verdade? Isso é lindo. A pessoa, nesse momento, a mama está usando o SUS, recebendo de uma assistente social, alimentação, vivendo com a própria aposentadoria, e mesmo assim, ela não entraria na barca de se vender para ganhar dinheiro. Não consigo.
Não consigo. Isso é muito lindo. Qual foi a sua maior dor silenciosa? Perder minha mãe. Foi a maior dor. Até hoje, né? O que você gostaria que tivessem te dito antes? Não acredite em tudo, porque nem todo mundo é verdadeiro como você, entendeu? Você já sentiu medo de ser esquecida? Várias vezes. A gente que é artista, a gente tem uma coisa que se chama vaidade. Nós todos somos muito vaidosos. E seria terrível se alguém me esquecesse, ou seja, se eu não fizesse parte de nenhuma história. Vai ser difícil alguém me esquecer agora, porque eu já faço parte da história de um monte de coisa. Então, eu já senti medo de ser esquecida. Quem cuidou de você nos momentos em que você não conseguia mais ser forte? Eu mesmo, só não tinha mais ninguém. Qual conselho você daria para a sua versão mais jovem? Economiza, filha, economiza! Não, mas não acredite em tudo, porque nem tudo é de verdade. Uma palavra que define televisão para você. Eu acho que é um sonho, é um prazer. Televisão para mim é minha vida, né? Eu faço parte da televisão, né? Assim como eu faço parte do rádio hoje em dia, né? Então, a televisão para mim é meu caminho, minha sobrevivência. Uma saudade, você já falou da sua mãe, fala de outra. Saudade da minha juventude mesmo. Que eu não precisava capengar com o joelho do jeito que está. Mas eu tenho saudade da minha juventude, porque eu tive uma juventude muito boa. Das minhas peças de teatro, andando pelo mundo inteiro, fazendo sucesso, com um espetáculo chamado Macunaíma, com casas lotadas na Alemanha, em Paris, em Frankfurt, um monte de lugares que a gente foi. E eu tenho saudade desse tempo. Algo que você ainda sonha em viver? Meu bem, eu tenho tanta coisa que eu quero viver. Eu gostaria de fazer um programa em que eu fosse contratada para fazer, ou seja, ganhasse um salário. Eu gostaria de montar um espetáculo de teatro. Eu gostaria de fazer um espetáculo de teatro. Isso que eu gostaria de fazer, a minha vida. Uma pessoa que marcou a sua vida artística? Silvio Santos. E Cátia Fonseca, viva, né? E o Silvio Santos, que me projetou para o mundo, né? Ele e a Hebe. Mama, o que você pode mais? Como pode mais o quê? Pode mais, uma coisa que você pode mais. Você pode mais o quê? E tem tanta coisa que eu posso fazer mais. Diz uma. Então, trabalhar isso eu ainda posso fazer. Trabalhar com afinco, isso eu gostaria de fazer. É isso, e ser feliz, ser fiel às coisas que eu gosto, que eu amo, né? E eu gostaria de poder ter poder para poder construir coisas novas no final da minha vida, né? Você ainda não chegou no final, mama? Porque a gente só chega no final Meu bem, quando acaba. Eu tô com 76, eu vou ficar com mais uns 60 anos na minha frente. Quero mais 60 anos de vida. Então vamos viver esses 60 anos. Vamos, essa sensação. Eu quero passar dos 100, pelo menos. Tudo que a gente tiver. Passar dos 100. Foi muito bom. Obrigada, Mara, você que é maravilhosa. E vocês agora ficam com o quadro Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Del Grande. Eu volto já. Eu sou Carolina Del Grande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. Às vezes, o que mantém uma relação não é o vínculo, é a esperança. Muitas pessoas permanecem em relações que machucam porque continuam esperando uma mudança
esperando com que o outro amadureça, reconheça, cuide, retribua, que se torne alguém diferente. E quando esperam essa versão idealizada do outro, acabam convivendo repetidamente com a frustração, com a ausência emocional e o desgaste. Na psicologia, a gente entende que nem sempre permanecemos em vínculos por amor. Às vezes permanecemos por medo da perda, da solidão ou pela familiaridade com as relações emocionalmente instáveis. E isso faz com que a pessoa tolere situações que já ultrapassaram os seus próprios limites. Às vezes, o mais difícil não é aceitar quem é o outro. Na verdade, o mais difícil acaba sendo abrir mão da esperança de quem ele poderia ser. Então, entender a mente também é uma forma de autocuidado. E agora a gente vai falar de algo que muda a sua autoestima, a sua confiança e até a sua qualidade de vida. A visão. Porque às vezes a pessoa acha que está perdendo só a visão, mas no fundo ela está perdendo a segurança, a liberdade e até a vontade de viver. Eu estou aqui com essa oftalmologista lindíssima, doutora Luciana Lucci. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei ali na sala de espera, gente, para chamar a Luciana para vir aqui para o sofá e falei, que mulher é essa? É claro que ela só poderia cuidar de uma coisa que é muito íntima, que é a nossa visão. Porque com toda essa beleza, ela sabe como é importante olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para as coisas e se realizar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mara, pelo convite, viu? É muito bom estar aqui e poder ajudar as pessoas a se libertar dos óculos, tirar as dúvidas. O que eu puder ajudar, estou aqui. Eu lembro do seu vídeo, você com a Cris Pitangui, linda, maravilhosa. Um beijo, Cris, você precisa vir aqui no nosso programa. E daí eu mandei para o grupo de amigas, porque ficou todo mundo impressionado dela falando. Eu operei ontem, já estou super bem, enxergando tudo. Foi uma transformação. Foi, ela ficou extremamente feliz e impactada, porque ela também não via nada. Ela era muito dependente do óculos de perto, e para ela gravar, falar, viagens, tudo. Ela era um estorvo o óculos para ela. E ela nunca estava com óculos na hora certa. Aí, numa das nossas conversas em consulta, eu falei, vamos operar. Aí ela tinha uma viagem, enfim, nos programamos e fizemos. Aí ela ficou muito impactada, porque ela não imaginou que ela fosse acordar enxergando. Aí ela gravou esse vídeo e foi assim, uma repercussão imensa, um monte de gente ligando no consultório. E eu nem sabia que ela tinha gravado, porque ela ainda estava de roupão, ela tinha acabado de acordar, ela estava se arrumando e ela gravou do nada, assim. E aí começou a tocar o telefone na clínica, aí foi engraçado. E a gente tem que te agradecer por isso, viu, Cris? Porque foi a partir da sua cirurgia que a gente teve a possibilidade de trazer a doutora aqui e também de mandar esse vídeo para as amigas todas que usam óculos. Tá todo mundo agora fazendo fila para operar com a doutora Luciana. Você se prepara, viu? Essa mulherada não larga mais de você. E eu tô cheia de perguntas. Primeira coisa que eu vou falar, você já fez essa cirurgia? Você já precisou? Eu já precisei, porque eu já tenho 60 anos, né? E eu não enxergava nada de perto. E para eu trabalhar era horrível. Eu olhava de longe e não enxergava o paciente direito. Começou a me limitar a minha profissão. Eu falei, gente, vou ter que parar, porque eu faço muito plástica palpebral também. Então, o paciente aqui, minha assistente ali, essas 3 distâncias, eu me atrapalhava por completo. Eu não me adaptei com óculos, né? Casa de ferreiro, espelho de pau. Não me adaptava com óculos multifocal. Aí, um belo dia, eu falei, não, eu vou ter que operar. E eu fiz. Aí, eu acabei incentivando muito as pessoas, porque eu sou a prova viva, né? Eu me libertei, eu falei, gente, tô me sentindo nova de novo, eu enxergo tudo, sabe essas coisas? A gente se sente. E aí, melhora a autoestima, você se liberta, né? Porque tudo que te aprende, assim, você fica presa ao óculos, você fica... Isso te incomoda. Não, é uma dependência. Essa dependência é horrível. Então, eu sou a prova viva disso. Então, eu amei fazer, fiquei muito feliz e eu sempre que posso, eu incentivo as pessoas a fazer. Lógico, tem as suas indicações, tem casos que eu vou ser a primeira a falar, melhor esperar um pouco ou não fazer, né? A gente tem que estudar, cada caso é um caso, mas quando tem indicação, é muito bom, porque o sucesso é imenso e a pessoa fica extremamente feliz.
Qual é o maior medo das pessoas? Todo mundo tem medo de cirurgia, falar, eu vou perder a visão, vou ficar cego. Muita gente fala, ai, doutora, e se eu operar, eu vou ficar cega? Eu falei, claro que não, né? Nós estamos fazendo todos os exames, estou vendo se você está apta, se seu olho é completamente sadio, são para a gente fazer um procedimento desse. Se a gente faz o exame de fundo de olho, curvatura de córnea, o tipo de grau, faz todo esse estudo, avalia que lente vai colocar, no caso de pacientes depois dos 50, 55 anos, aí, óbvio, você escolhendo direitinho, fazendo a técnica correta, a pessoa vai se libertar dos óculos, né? Você, como oftalmologista, por muito tempo você seguiu uma carreira de catedrática, dando aulas, fazendo... eu gostava, sempre você gostei gostava da vida acadêmica. Então, essa parte intelectualizada da ciência, do estudo, você tem muito latente, de pesquisas, eu né? sempre gostei, assim, eu sempre falava, né, que a gente tem que viver aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vive só de ciência, mas se eu pudesse sobreviver só disso, eu adoraria ficar só na faculdade dando aula, é um perfil meu, eu gosto de estar na escola, ensinar a operar, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer muito. Porque isso faz muita diferença, né? Você já vem sabendo exatamente aquilo que você está aplicando, né? Sim. Não é só uma moda. Está na moda operar os olhos e tirar os óculos. Está na moda fazer a cirurgia de pálpebra. Não. A gente está falando aqui de uma indicação necessária, né? Uma pessoa que tem hipermetropia, miopia, catarata, todas elas estão aptas a fazer a cirurgia? Na verdade, não é só o grau, né? O que a gente vai dizer de geral ou não é um conjunto de coisas. Então, a queixa do paciente, o tipo de grau e ver os exames e, óbvio, catarata, o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Então, se a pessoa já está com uma opacidade, já está com dificuldade de enxergar, a gente oferece para ele, você quer aproveitar, óbvio, nós já vamos operar, colocar uma lente dentro do olho, tem essas lentes mais modernas, que são as trifocais, você vai enxergar de longe, meia distância e perto, você não vai precisar mais de óculos. Então, a gente dá essa opção para o paciente. Agora, às vezes, tem um paciente muito idade, muito senhorzinho, fica muito em casa, só vê o celular. Às vezes não precisa de tudo isso. Às vezes, se ele só enxergar de perto, ele está feliz, Então, vai muito de acordo com o perfil do paciente, com a atividade do paciente, com a idade, o estilo de vida, a profissão. Então, para a gente indicar, porque indicar uma lente intraocular nossa, você vai no congresso, tem aulas e aulas, porque tem uma infinidade de modelos, de tipo, mas é isso, conversando, é o perfil do paciente, a profissão dele, o que exige o dia a dia dele, para eu poder indicar a melhor lente e ele se libertar dos óculos. Você estava contando de uma paciente que tinha 17 graus de miopia. Conta essa Nossa, história. foi muito, assim, gratificante. Eu acabei de fazer essa cirurgia, foi na sexta-feira. E ela foi a vários médicos, ela estava com dificuldade, foi porque ela viu a Cris Pitangui operar. E ela é seguidora dela e veio até mim. E aí ela falou, olha, doutora, eu já fui, a senhora é a 10ª profissional que eu estou procurando, eu não vou mentir para a senhora, mas eu tenho medo, eu só enxergo do olho direito, mas eu tenho 17 graus. O outro olho eu fiz um transplante, eu tenho que refazer essa cirurgia, então era um caso muito difícil. E eu fiquei assim, é um olho único, então ela enxerga um pouco, ela tinha uns 30% da visão nesse olho. Mas para ela fazer o transplante, eu mexia naquele olho que estava pior, pelo menos uns 2 anos, até conseguir a córnea, recuperar a visão, e ela ainda com essa limitação, porque até para atravessar a rua tinha dificuldade. Aí eu pedi os exames, estudei, pensei, repensei, falei, vou fazer. Falei, olha, é um pouco mais, você é um olho único, né? Vamos pensar, não vamos pensar nesse que ainda a gente vai ter que fazer outros procedimentos mais difíceis. Mas eu acho que pondo na balança vale a pena. E aí operamos, na sexta-feira decidimos, ela falou, doutora, eu confiei, eu gostei, eu quero fazer. Falei, então vamos fazer. Ela, no sábado, ela chorava, ela ligava e falou, doutora, eu estou enxergando, eu nunca enxerguei, eu não vi o teto, não via meus cachorros, não via nada. Mas ela não parava de falar, e hoje ela veio no consultório. Aí com o marido, com o filho, eu falei, eu estou vendo tudo, eu vejo, a minha vida mudou. E quando põe a lente intraocular, nesses casos específicos, ainda ela enxerga melhor do que era com lente ou com óculos. Então, ela estava realmente maravilhada. Então, de 30% da visão, ela foi para 70%. Gente, devolveu a vida. Ela veio maquiada. Ela era outra mulher. O brilho, todo mundo falou na recepção, doutora, olha o olhar dela. Não, e você tocou agora num ponto, porque eu sempre usei óculos, desde da escola colegial,
sempre usei óculos. Mas a gente vai amadurecendo e vai vendo as limitações. Então, assim, eu não consigo mais pegar um pincel para fazer o delineado no olho ou o puxadinho. Eu preciso daquele espelho super de aumento para conseguir, porque senão eu não enxergo. Não enxergo. E daí você vê que você entra num banheiro, a gente, né, viaja muito por conta de trabalho, você entra no banheiro, se você entrar sem óculos ou sem lente, você não enxerga o que é shampoo, você vai no tato, né, do shampoo, Pela o consistência. condicionador, o sabonete líquido. Então, assim, é muito complicado É engraçado chegar nisso. você contando isso, como a gente vai se adaptando às dificuldades, às vezes a gente não nota que está com tanta dificuldade. A gente vai notar quando a gente fez o procedimento, você vai falar, meu Deus, quanta coisa me limitava. Não, quantas vezes que eu vou no supermercado comprar exatamente o que os meninos pediram e eu trago para casa o produto, mas de repente compro uma cerveja sem álcool, um refrigerante que eu não vi que não era zero, uma coisa que era para comprar sem açúcar, eu comprei com açúcar, porque a gente não enxerga as letrinhas. Sim, não enxerga. Realmente é limitante, são coisas do dia a dia, como eu disse, a gente vai se adaptando às dificuldades e a gente só nota quando a gente se liberta disso. Então, é um procedimento que nem eu falo, é seguro, é eficaz, lógico, é um procedimento cirúrgico, mas tem todo um critério que a gente segue para chegar no sucesso. Então, quando eu indico, que nem eu falo para os meus pacientes, eu não indico com incerteza, eu indico com certeza que eu vou ajudar. Se eu falar não, não vai fazer. Agora, se é sim, eu tenho certeza que eu vou ajudar. E pode operar os dois olhos juntos ou tem que fazer um de cada vez? Então, vai depender do procedimento. Quando é a laser, a gente faz os dois olhos. Quando é o implante da lente intraocular, eu faço um olho de cada vez. Então, eu espero uma semana, mais ou menos, de intervalo, para colocar a lente. Agora, é importante ressaltar que quando a gente põe essa lente trifocal, eu tenho que fazer rápido, porque senão você não enxerga direito. A gente só enxerga bem quando os dois olhos estão feitos com essa lente. Então, eu dou um intervalo curto de tempo, mas eu não faço no mesmo dia. Excepcionalmente, da Cris Pitangui, eu fiz os dois olhos porque por conta de agenda. Ela não tinha tempo de nada. Então, ela falou, não, eu só se for assim, aí fizemos. Mas, via de regra, eu faço um olho, depois eu faço o outro, porque eu também calculo, vejo como ficou, se zerou, se eu preciso dar uma compensada no outro olho, algum ajuste fino. Entendi. Normalmente não, porque os cálculos são bem precisos, mas é uma segurança a mais. E fazendo essa opção por fazer um olho e depois o outro, quanto tempo de distância? Mais ou menos eu faço uma semana. Uma semana. E se em algum momento a pessoa precisar operar de novo, é depois de quanto tempo? Não precisa nunca mais? Uma vez você implantou a lente intraocular, você não refaz. Nunca mais? Não, é definitivo. E você nunca mais vai precisar usar óculos? Nunca mais vai precisar usar óculos. Gente, fala pra mim, você que tá aí procurando o seu óculos até agora para conseguir assistir esse programa, não seria assim libertador para sua vida nunca mais ter que usar óculos, nunca mais pensar em lente, não ter que comprar um óculos de sol novo que você amou e ainda tem que esperar colocar o grau? Gente, assim, eu acho às vezes uma judiação você comprar uma grife e a lente é maravilhosa e você tem que tirar aquela lente para pôr o grau, né? Você compra um óculos carésimo, porque as lentes são também espetaculares. Não é só armação. Sim. Aí você tem que dispensar essas lentes porque você tem que pôr grau. Aí eu acho também, né? Dá dó. Não, tudo. Se você pensar nessa tecnologia, nessa possibilidade da gente enxergar melhor e essa coisa definitiva, você acha que a gente chegou no máximo da tecnologia nesse momento? Ou você acha que daqui a pouco vão inventar, sei lá, um laser que você faz lá no consultório? Eu acho que a medicina, a grande... O que é fascinante é porque nunca vai parar, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Eu opero há 35 anos, então eu comecei fazendo de um jeito, da maneira que eu faço hoje, eu ia achar que isso era só em filme, sei lá, extraterrestre. Então, o bonito da medicina e dessa profissão é que nós estamos eternamente aprendendo e evoluindo. Então, óbvio que eu acho que talvez a lente que eu coloque hoje vai ser no futuro algo mais, pode ser menor, mas, sei lá, vai evoluindo, vai mudando. Porque é sempre, né, a medicina não assim, para. Não mas dá para saber, mas eu acho que nós atingimos um ponto
Quando que a gente imaginar que a gente opera um olho, coloca uma lente, tira o cristalino ou a catarata em 10, 15 minutos? Não, é uma coisa impressionante. Por É. isso que eu estou te perguntando, por mais que a tecnologia tenha sempre uma evolução, chegar Tem nisso já coisas é que muito vieram para maravilhoso, ficar, esse né? aparelho, que é que nem todo mundo dá um laser, mas é um ultrassom que dissolve a catarata. Então, isso há muitos anos que não muda. O que foi mudando ultimamente é o tamanho da incisão, quanto a gente abre cada vez menos o olho, por isso que a recuperação é tão rápida, e as lentes foram evoluindo demais, porque aí nós começamos tirando o cristalino. Aí a pessoa usava aquele óculos fundo de garrafa quando operava a catarata, aquele senhorzinho, lembra? Um óculos grosso, era assim, porque não se punha essa lente dentro do olho. Aí evoluiu, agora tem a lente, só que a lente era grande, a gente abria metade do olho e dava ponto. Hoje em dia não se dá ponto. E as lentes foram evoluindo, porque aí as necessidades, né? O paciente enxerga, mas não enxerga de perto, não enxerga o computador. Então ainda não estou bem, vamos tentar uma lente melhor. Tem a lente, mas essa lente a pessoa está tendo uma distorção de imagem. Põe a lente trifocal, mas tinha muita queixa na luz, visão noturna. Isso também está passando, praticamente não tem mais isso, né? Porque uma das coisas, poucos relatos é que a pessoa olha para a luz e vê um contorno ao redor. Mas perto de não enxergar nada, então esse contorno a pessoa praticamente não queixa. E eu explico, né? Você tem que explicar tudo que a pessoa vai sentir. Eu brinco que até para enxergar melhor, você tem que aprender. Então, vai ter um momento para você se adaptar, para você ver a imagem, porque o que é branco fica muito branco, as cores ficam mais vivas, porque é como se fosse uma imagem HD dentro dos olhos, né? A lente é muito... É muito... E assim, as pessoas falam, eu tô vendo verde, é muito verde, o azul é muito azul. E as pessoas me contam, né? A gente nota, eu também notei. A única coisa que eu senti um pouquinho era a claridade, me incomodava muito nos primeiros dias. Uma fotofobia. Isso me incomodou assim uns 15 dias. Mas depois não mais. Então, põe um óculos de sol. Um óculos de sol nos primeiros dias. Esse duplo contorno, esse halo eu não cheguei a sentir, alguns pacientes sentem. Então, é muito de pessoa para pessoa. Antes da gente falar dos mitos e verdades da visão, eu queria que você também falasse sobre essa recuperação. Não importa se a pessoa tem muito grau para longe, ou muito grau para perto, ou pouco grau, a recuperação é a mesma para todo mundo? Assim, a recuperação é muito semelhante. É que o impacto é muito maior para quem tem muito grau. Você imagina, ela não enxergava nada e de repente está enxergando, então o impacto é imenso. Então, é muito gratificante fazer nesses casos mais atípicos, né? Eu falo, porque o impacto e o benefício é muito grande. Mas a verdade é que o resultado é o mesmo. É que a pessoa fica mais, sente mais, porque a diferença é maior. Né? Daí tem que aprender a enxergar de novo, como você falou. E a Bléfaro, você tem indicação, ou quem se sente incomodado, daí eu estou falando de vaidade. A indicação eu acredito que seja para aquelas pessoas que realmente a pálpebra cai em cima dos olhos, né? Assim, tem vários estágios, né? Da flacidez da pálpebra, às vezes é só a bolsa de gordura, às vezes é flacidez, às vezes é o supercílio. Então, a gente tem que avaliar bem. Então, tem vários estágios e dentro desses estágios, os tratamentos. Então, quando é muito pouquinho, se você fizer um laser, a pele retrai, tudo bem. Agora, se já tem a flacidez muito grande de pele e mais, porque com a flacidez a bolsinha de gordura vem para frente, porque o olho ele tá num coxim gorduroso, ele fica numa caminha de gordura. A pele vai ficando mais fininha com a idade e mais flácida. Então, essa bolsa de gordura vem para frente e a pele também. Então, dá aquele peso. Então, aí já não adianta você só retrair, porque a bolsa de gordura já está na frente também. Então, aí tem que tirar um pouquinho da bolsa e da pele. Então, cada caso é um caso. Então, e os estágios também. Mas, no fim, você só adia a cirurgia, né? Porque vai chegar uma hora que é só o tratamento cirúrgico que resolve. E a vantagem de fazer com uma oftalmologista? Eu digo isso porque o olhar tem um outro sentido para você, né? Todo mundo tem um olhar marcante, um jeito de olhar. E antes as pessoas faziam, né, alguns cirurgiões plásticos e o olho ficava meio caidinho, meio abertinho, né? Então, é muito delicado, é muito sutil fazer uma cirurgia de plástica palpebral. E você sabe que dentro da oftalmologia tem uma especialidade que é plástica palpebral. Tem médicos que só fazem blefaroplastia. Então, é uma subespecialidade dentro da oftalmologia.
eu acho assim, quando compara, é muito de profissional para profissional, mas óbvio, o oftalmologista, ele estuda, a gente só estuda olho e seus anexos, pálpebras, cílios, a gente passa uma vida estudando isso. Então, eu acho que a gente é mais delicado, talvez, e mais conservador. Eu acho que o cirurgião plástico é muito arrojado, às vezes tira demais, porque você vê aquele olhinho caído é porque tirou demais. Então, eu acho que na pálpebra, o menos é mais. E ainda mais na pálpebra inferior, você tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisinha a mais ele repuxa para baixo. Então, às vezes é melhor deixar sobrar um pouquinho e você complementar com laser de CO2 ou um peeling para a pele retrair um pouquinho do que você tirar mais do que deve. Mas isso é depois de muito tempo que a gente aprende, né? Precisa dessa mão, desse olhar. Na verdade, que nem que você falou, né? Eu gostava muito de dar aula e eu falava, a gente tem uma pressa de querer fazer, só que eu acho que você só aprende olhando. Cirurgia você aprende olhando. Olhando, auxiliando, porque as complicações vão acontecendo e como o cirurgião se sai em cada situação, aquilo te marca muito se você assistir muita cirurgia ou auxiliar um médico muito experiente. Eu acho que você aprende mais do que se você estivesse só fazendo. É aí que vem a experiência, né? E por isso que é tão importante a residência médica para o médico, né? Porque é ali que ele vai aprender. É na residência, você tem que fazer um bom hospital-escola, você tem que estar ligado num bom serviço, porque ali é a tua alma acadêmica, teus ensinamentos vêm todos de lá, sua base vem toda de lá. Tudo tem um começo. Tudo tem um não começo. Dá para atropelar. Não. Eu preciso ir para os mitos e verdades, mas tenho que te perguntar. A gente está vendo uma safra muito nova aí, né, de profissionais. Sim. E você também tem um pouco de medo? Olha, eu vou falar. Outro dia, uns amigos em casa, médicos, todos médicos há muito tempo, e eles brincaram assim, olha, se você passar mal, né, e for para o hospital agora, quem será que vai te atender? Porque está vindo uma safra nova. Essa safra nova está preparada? Olha, sabe qual é o grande problema? Abriram muitas faculdades de medicina. Muitas. E, assim, isso me assustou um pouco, assim, porque a gente tem as faculdades tradicionais e hoje em dia você vê que vários lugares têm faculdade, mas não tem um hospital. Onde você vai aprender? No hospital, é o que eu te falei. A tua residência, tal, é no dia a dia, a tua formação. Então, hoje em dia, eu teria um pouquinho de medo, não é porque é novo, é talvez a formação que foi dada. Mal preparado. Eu acho. E, assim, tá muito difícil entrar na residência médica. Você praticamente estuda mais 4, 5 anos para entrar numa residência. E aí, o que acontece? A pessoa não entra e vai pegando um plantãozinho aqui, uma coisinha. Como é que ela vai aprender? Você entendeu? Antes de ter uma formação. Então, eu acho que abriu muita faculdade, não tem como abranger todos esses médicos que estão se formando e não estão se preparando como deveria. Então, às vezes era melhor ter... porque tem que ter um monte de médico, o Brasil é imenso, concorda, mas tem que ter hospital, tem que ter a formação. Então, eu não consigo entender de você aprender em boneco. As faculdades, às vezes, não tem o cadáver. Sim. A gente tem que aprender no corpo, as variações e tal. Por melhor que possa ser. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Então, o que a gente vê é isso. Abriu muita faculdade, não está abrangendo e as pessoas não estão saindo com a formação que deveria estar, né? Primordial fazer uma residência médica. Não adianta só a faculdade. Recado importante, né? Vamos lá. Mitos ou verdades? Celular piora a visão? Olha, boa pergunta. O celular, você sabe que as nossas crianças estão ficando míopes. Por quê? Porque a luz do celular está dando uma endemia de miopia. Por quê? Porque as crianças estão ficando míopes por conta do brilho da tela, faz crescer mais o olho. Então, e elas se tornam míopes. Então, fica em joguinho, tablet e tal. Então, tem que controlar o número de horas para usar. Tem que restringir. Criança tem que brincar, tem que correr. Mas, hoje em dia, elas são muito paradas na tela e aquela luz faz aumentar o comprimento axial do olho e as crianças se tornam míopes. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Não é mito, é verdade. Catarata só aparece em idosos? Não, tem vários tipos de catarata. Tem catarata congênita, às vezes a criança nasce com essa opacidade. Tem a catarata desenvolvida por medicamentos, o paciente muito alérgico, com asma, bronquite, que faz uso de corticoide por longo período de tempo, pode vir a desenvolver catarata.
catarata mais precocemente. O uso de colírio, de corticoide, que a gente fala, eu vou limpar só o olho, esse colírio é ótimo. Pode induzir a catarata, você tem que olhar se não tem corticoide na fórmula. E tem a decorrente da idade, que é a mais comum. Mas tem catarata de várias maneiras que pode acontecer. E se você fizer a cirurgia de miopia, hipermetropia, e anos depois aparecer uma catarata, ou fez a cirurgia, a catarata não vem mais? Então, depende da técnica cirúrgica que você vai fazer. Se você fizer a laser, você não está mexendo no cristalino. O cristalino tem a córnea, como se fosse o vidro do relógio, né? Comparar o olho com o relógio. O vidro do relógio, a primeira estrutura é a córnea. A parte colorida do olho é a íris, tem a menina no olho, atrás está o cristalino. Então, se eu só operar a córnea, o cristalino vai estar lá, com a idade ele vai opacificar. Agora, se eu fizer o implante da lente intraocular, se eu tirei o cristalino e coloquei a lente, acabou. O problema não vai ter a opacidade do cristalino, que é isso que é a catarata. É o cristalino que fica opaco com o decorrer da idade. Você já viu uma médica americana integrativa que ela diz que se você passar óleo de rícino na pálpebra, todos os dias você passa óleo de rícino no olho, na pálpebra, e um dia você vai acordar e vai ver que você não tem mais catarata? Mito ou verdade? É mito. É mito. Não tem como, não né? Tem como. O óleo de rícino não é milagroso, assim, E eu acho até perigoso, porque óleo tem ácido, né? E se você puser na pálpebra, ok, mas se você puser no olho, você vai queimar, irritar. Então, eu acho até perigoso falar isso, mas é mito, não é verdade. A gente não pode seguir tudo que a internet entrega pra gente. Coçar os olhos faz mal? Coçar os olhos faz mal. Principalmente na idade, assim, criança, né, ou jovem, que pode levar a ceratocone, uma deformidade da córnea. Crianças muito alérgicas têm muita tendência a formar esse ceratocone, que é um afinamento da córnea. A córnea vai ficando fina e bicuda, e vai dando astigmatismo, baixa de visão, e casos mais dramáticos evoluem até para um transplante de córnea. E aqui, você já falou tudo, blefaroplastia não é só estética. Não é só estética, você pode ter até... diminuir o campo de visão, né? Tem pacientes, às vezes, que ele abre assim, o olho no final do dia, porque vai dando aquele peso, aquele cansaço, e a pálpebra vai caindo. Eu tinha um paciente que fazia assim, ó, para enxergar à noite, ele abria. Eu falei, nossa, vamos operar, mas eu tenho medo. Falei, tá tão ruim que pior que tá, não vai ficar. Brinquei com ele. Aí, quando operou, ele falou, a senhora tinha razão. É verdade. Eu falei, tem horas, eu falei, que tá tão ruim. Que é pior que tá, não tem como ficar. A gente se acostuma às vezes, né? A gente vai encolhendo a vida. Eu sei disso porque todos os incômodos que eu tenho em relação a não enxergar bem, eu mesma me conforto no meu desconforto. A gente vai achando, então, eu tenho vários óculos de grau, quando eu esqueço meu óculos de grau, eu vou atrás de um que aumente um pouquinho. A gente vai se confortando, né? Na verdade, é o que eu falei no começo, a gente estava conversando, a gente se adapta com as dificuldades, o ser humano é assim. E às vezes você não vê o quão você estava se limitando, o quão difícil estava a sua vida, e você vai dando aqueles jeitinhos. Aí quando você se liberta, você fala, caramba, meu Deus do céu, como eu sofria e fui levando, né? Você sabe que eu lembrei agora de uma amiga. Olha, isso tem tantos anos, mas foi muito engraçado. A gente estava, eu, né, casada já com meu primeiro marido, e a gente num restaurante, lá do outro lado tinha um moço bonito, ela solteira, e daí a gente, olha, tá vendo lá do outro lado, tem um moço, chegou bonito, acho que fulano conhece, não sei o que, e ela falava assim, primeiro deixa eu enxergar a mesa. Chega, deixa eu contar em quantas mesas ele tá, para depois eu conseguir enxergar o moço. Quer dizer, você que está sem paquera, às vezes você não está enxergando nada ao seu redor. Olha aí, uma grande oportunidade de resolver esse problema enorme, que é não enxergar. Hoje a gente vindo para cá, o João Felipe, mãe, eu estou vendo um macaquinho, mas eu nem vou falar para você. nem vou tentar mostrar onde ele está, porque você não vai enxergar. A gente perde muitas oportunidades, né? Beleza da vida. Eu brinquei até com essa paciente que era automíope, ela veio com o marido, eu falei, senhor, toma cuidado, porque agora ela tá vendo tudo, viu? Eu falei, agora você toma cuidado. Agora você presta bem atenção.
Onde a gente te encontra? Qual é o Instagram, telefone, endereço da clínica? É a hora de contar tudo pra gente. Meu Instagram é doutora Luciana Lute, né? Lute L-U-C-C-I. Meu consultório é lá na Avenida Brasil, 583. 583. Pronto, gente. Agora você Fácil já de pode. me achar. Você já pode marcar Podem sua mandar consulta. mensagem pelo Instagram, eu adoro responder. Aí, às vezes, tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu fiquei muito feliz de te receber Eu aqui. também, foi um prazer. Eu viu? espero te encontrar muitas vezes. Iremos, e eu vou lá vai tirar ser um prazer. essa minha hipermetropia. Eu tenho certeza que você gostou de assistir esse programa hoje. Você ficou com a gente até o finalzinho. Se você ainda não segue o programa Pode Mais, aproveita para seguir, comentar, compartilhar. Também segue as nossas redes sociais, @PodeMaisOficial e @MaraFerrazOficial. Eu te vejo na próxima semana. Um beijo.